Muito boa noite. Estamos começando mais uma transmissão do nosso Ministério de Devocionais. São exatamente agora 20 horas e 1 minuto. Estamos 1 minuto atrasado, mas eu espero que você esteja aí animado, firme, atento para ouvir a palavra de Deus, crer nela e praticar aquilo que as Sagradas Escrituras ela nos ensina. Não é verdade? Muito obrigado por você que está compartilhando os nossos devocionais. Quero animar você a realmente fazer isso. E cada um que está assistindo, compartilhando na sua página do Face, nós com certeza podemos, assim, por uma questão matemática, alcançar um maior número de pessoas. Muito obrigado, porque eu tenho visto muitas pessoas que com carinho têm compartilhado as nossas transmissões. Estamos hoje encerrando uma série de devocionais intitulado As Conversões Impactantes da Bíblia. Qual vai ser hoje a conversão? Hein? Deus tem nos dado textos maravilhosos, temos visto de verdade conversões que têm tocado nos nossos corações e, acima de tudo, o nosso propósito é realmente apresentar o Evangelho de uma maneira para que aqueles que estão assistindo e ainda não se converteram a Cristo, que eles possam tomar esse passo de fé, que eles possam aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Tenho visto ali já os nossos queridos irmãos em Cristo deixando o seu boa noite. Muito obrigado. Estamos com muita saudade da nossa igreja, não é mesmo? Estamos já com mais de 3 meses de isolamento, impedimento de congregar, mas nós estamos orando, descansando na vontade do Senhor Deus, que é sempre perfeita para as nossas vidas, e eu creio piamente, eu creio que você também crê assim, que Deus tem um plano diante de tudo isso que está acontecendo. Bem, sem mais, precisamos correr contra o relógio. Hoje, 11 de julho do ano de 2020, estou aqui ao vivo, na minha página do Facebook, aqui, Pastor Wagner de Barros, em sincronia também devemos estar aí também disponíveis na página da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, na nossa página do Face, e também todas as nossas mensagens depois estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente. Sem mais, vamos então ao texto bíblico nessa noite, e não há dúvida nenhuma que a passagem bíblica hoje nos mostra as conversões mais impactantes da Bíblia. E eu vou provar para você daqui a pouco, através da nossa referência, que já está projetada aí. Porque diz a palavra de Deus, de sorte que, o quê? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos, capítulo 2, versículo 41. Hoje à noite nós vamos falar sobre nasce a igreja. Vamos orar? Pai, obrigado por tuas bênçãos, fale aos corações, derrame bênçãos sem medidas, ó Pai. Use a mim como um instrumento para que a palavra possa ser comunicada. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nasce a igreja. Aqui nós vemos então a descida, capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos a descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica. Ela até na Bíblia mesmo, ela recebe alguns outros nomes referindo-se ao mesmo episódio, como festa da colheita e festa das semanas. Com o tempo, essa data acabou se tornando uma festa praticamente cívico e religiosa, certo? Os judeus até hoje comemoram o dia de Pentecostes. Ela era celebrada 50 dias após a Páscoa. Por conta disso, o nome justamente Pentecostes, vem então de 50, fazendo associação a justamente 50 dias de celebração, ou celebração 50 dias após a Páscoa. E nós vemos então que a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, através da promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou, ela acontece justamente então, conforme Atos capítulo 2, ela acontece justamente no dia em que era celebrado o Pentecostes. Aqui então nós vemos o nascimento
da igreja. E uma pergunta que eu gostaria de fazer a você é essa, justamente essa. Você faz parte desta igreja? Você faz parte desta igreja que lá em Atos 2 um dia nasceu? Ela foi fundada através do ministério do próprio Senhor Jesus Cristo e ela nasce aqui através da promessa do Espírito Santo de Deus. Você faz parte da igreja? Eu não estou perguntando para você se você faz parte da Igreja Batista. Eu sei de muitas pessoas que estão nos assistindo que são membros da Igreja Batista. Eu não estou perguntando se você é da Igreja Presbiteriana, se você frequenta a Deus é Amor, a Igreja Universal. Não estou perguntando se você frequenta a Igreja Católica. Eu não estou perguntando se você faz parte desta igreja. Eu estou perguntando se você faz parte da igreja de Atos, capítulo 2. A igreja que nasceu ali. Você percebeu como que foi o nascimento da igreja? A grande verdade é que muitos poderiam responder, muitas respostas dentro de um contexto até de um capítulo muito grande, mas a verdade é que a igreja, ela nasce com o cumprimento da vinda do Espírito Santo, mas a igreja, ela nasce sendo caracterizada por conversões. Pessoas que creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Então eu já respondo de uma maneira bem clara para você na nossa introdução, que se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, você não faz parte da igreja. Só faz parte da igreja de Atos capítulo 2 aqueles que colocaram fé no Senhor Jesus Cristo. E por conta dessa fé verdadeira, única, exclusiva na obra de Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por conta dessa fé, um dia você recebeu o Espírito Santo de Deus no seu coração. E ele veio para fazer morada em você. Correto? Nasce a igreja. Aqui hoje, então, no nosso devocional, nós não vamos falar de uma conversão, que nem nas passagens que vimos nos últimos dias no nosso devocional. Hoje nós não vamos falar da conversão de uma família também. Hoje nós vamos falar da conversão de quase 3.000 pessoas. Gente, 3.000 pessoas é muita gente. E então nós vamos assim, correr, como eu disse, contra o relógio, contra o tempo, e vamos tentar mostrar por que esta passagem bíblica, Atos capítulo 2, é uma das passagens mais fantásticas da Bíblia, revelando o poder de Deus para a salvação da humanidade perdida. Hoje à noite, então, nós vamos falar sobre nasce a igreja. E por que que a conversão de milhares aqui, poderíamos dizer que é uma conversão, ou são muitas conversões impactantes. Vamos então aos pontos principais. Em primeiro lugar, nós podemos categoricamente afirmar isso. Através do nascimento da igreja, nós podemos afirmar que estas conversões foram impactantes por causa da pregação que foi ali exibida. A pregação. Bem, eu vou comentar um pouquinho o contexto, mas a Bíblia nos fala em Atos capítulo 2, versículo de número 38. Acompanhe na sua Bíblia também, se você tem ela no seu colo. A Bíblia diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Aqui então nós vemos a pregação. A igreja nasce como? Como eu disse, a igreja nasce através da pregação. Uma série de acontecimentos acontece aqui antes destas quase 3.000 pessoas se converterem. Primeiro, então, nós vemos que essa pregação, ela vem através da autoridade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala ali em Atos 2:2 e nos mostra a descida do Espírito Santo de Deus. E vem sobre os servos do Senhor, vem o dom de línguas, que infelizmente é tão mal interpretado, principalmente pelo mundo chamado pentecostal, não é mesmo? Afinal, o que estava acontecendo ali, através da descida do Espírito Santo? Os servos do Senhor, eles estavam falando em idiomas que eles mesmos desconheciam, mas eles estavam falando em idiomas que muitas pessoas ali, muitos estrangeiros, eles podiam entender.
E aquilo lá acabou se tornando uma grande maravilha. Por conta da festa do Pentecostes, muitos estrangeiros iam até ali, Jerusalém, muitos se dirigiam até a cidade para festejar. Então, eles tinham a sua língua pessoal. Maravilhosamente, milagrosamente, nós vemos que a pregação começa a ser exibida para cada estrangeiro através da língua ou da língua que eles poderiam ouvir, que era a sua língua de compreensão. Que grande bênção! Eu falo sobre isso afirmativamente que é uma grande bênção. Por quê, queridos? Porque, infelizmente, muitas e muitas igrejas, eles adotam de maneira equivocada e só, pelo menos biblicamente não pode ser explicado, e eles acabam fazendo do dom de línguas, desculpa a expressão, uma verdadeira anarquia, uma verdadeira bagunça em que ninguém entende nada. Aqui as pessoas estavam entendendo, porque o que estava sendo dito não era uma língua estática, mas era um idioma compreensível pelos estrangeiros ali presentes. E o próprio contexto bíblico fala sobre quem eram aqueles estrangeiros. Então a pregação ela está sendo exibida para que o maior número possível de pessoas pudessem compreender a palavra de Deus. E é por isso que veio línguas ali, para que os estrangeiros ali, o maior número de pessoas ali, pudessem entender na sua língua. A Bíblia nos fala, ali no contexto do versículo de número 11, a Bíblia nos mostra um texto interessante, porque a Bíblia diz que eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. Atos 2:11. Olha só que maravilha. Então eles estavam compreendendo, entendendo o quê? Como Deus é bom, como Deus é tremendo, como Deus é amor, como Deus é um Deus de maravilhas, como Deus é um Deus de perdão. Eles estavam ouvindo sobre Deus. Meu amado, um conselho que eu dou a você. Quando você está dentro de um templo, quando você entra numa igreja e você não pode compreender, entender a pregação, quando aquilo que está sendo dito virou anarquia, como eu disse, virou uma bagunça, virou algo incompreensível, não tenha receio nenhum de pegar a sua família, pegar a sua esposa, levantar e ir embora. O lugar em que a pregação está sendo trazida é um lugar para compreensão, entendimento, para abençoar o coração e não trazer temor, trazer dúvida. Em primeiro lugar, aqui nós vemos a pregação exibida, porque inclusive nós ainda poderíamos falar aqui que alguns críticos estavam até falando que tudo aquilo que estava acontecendo é porque eles estavam cheios de mosto, cheios de bebida, Então não teme, porque realmente, até mesmo quando a mensagem ainda é compreendida, ainda vai sempre haver crítica contra o ministério da pregação. Pedro ali se levanta com autoridade e agora, no decorrer ali de uma sequência de versículos, ele também faz o quê? Ele prega, Pedro prega a palavra de Deus. Ele traz profecias sobre Jesus Cristo relacionadas, colocadas ali no livro de Joel, e ele também cita o próprio Davi, falando assim, não foi Davi que subiu ao céu, mas sim Cristo, o nosso Salvador e Senhor. E inclusive ele menciona um dos textos assim formidáveis para aquele que está sendo evangelizado. E ele menciona no versículo ali, se eu não me engano, 21, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro prega ali. Então, em primeiro lugar, nós vemos que essas conversões foram impactantes. Por quê? Por causa da pregação. Conversão só acontece com pregação. Conversão não acontece com igreja pintada, conversão não acontece com música sendo tudo afinadinho, muito bonito, conversão não acontece com gente de gravata, saia até ali no calcanhar. Não, conversão acontece através da pregação, certo? A Bíblia mesmo nos diz, como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue. Se você quer ganhar almas para Cristo, pregue a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, essas conversões foram impactantes por quê? Por causa da pregação que foi exibida em todo o contexto, desde o Espírito Santo vindo sobre a igreja, o Pentecostes, as línguas sendo ditas nos idiomas ali dos estrangeiros.
Pedro assumindo o comando e também pregando as profecias messiânicas. Tudo baseado na pregação do Evangelho. Que grande bênção. Em segundo lugar, não apenas nós vemos a pregação exibida, mas em segundo lugar nós vemos a palavra recebida. Olha só, confirmando aquilo que eu estou falando para você, a Bíblia nos diz em Atos capítulo 2, versículo 41, diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que coisa, né? Que grande bênção. Foram batizados ali, naquele dia, muitas pessoas sendo batizados ali nas águas, mas a Bíblia nos diz, o mais importante, os que de bom grado, o que? Receberam sua palavra. Estava se relacionando a palavra de quem? A palavra que Pedro estava pregando, que nada mais era do que a palavra de Deus. Ele estava pregando sobre Jesus Cristo. Ele estava pregando sobre o Evangelho. Então, em segundo lugar, nós vemos que todas aquelas conversões foram impactantes. Por quê? Porque converteram-se de verdade, se tornaram crentes genuínos, porque, como eu disse, receberam a palavra. Meu amado, se você ainda não é um crente no Senhor, você precisa apenas disso. Você precisa receber a palavra de Deus no seu coração. Você precisa crer. Infelizmente, há muitas pessoas que apenas escutam a palavra, mas eles não creem na palavra. Eles são ótimos espectadores, tem gente que ama culto, assiste culto de igreja A, B, C, D, sabe os nomes dos pregadores, tem Bíblia em casa, tem até coleção de Bíblia, mas você precisa receber Cristo como seu Salvador. Você precisa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa crer. Você sabe que exatamente agora, no inferno, existem muitas pessoas que ouviam a palavra de Deus, que tinham Bíblias na cabeceira das suas camas. Pior que isso, do que pessoas que ouvem e não creem ou não recebem como devem Cristo como seu Senhor e Salvador, são tantos e tantos que não querem nem saber de ouvir a palavra. Percebeu? Quantas pessoas você convida para ir à igreja e eles não vão? Quantas pessoas nesse período de isolamento que eu estou convidando para ouvir as nossas lives, os nossos devocionais, eu falo, escute, são apenas 20 minutos. Mas não, eles não têm, eles estão em casa, mas eles preferem assistir novela, assistir noticiário, assistir série, assistir televisão, do que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não está sendo recebida no coração das pessoas. Aquelas 3.000 pessoas, quase 3.000, se converteram. Por quê? Porque receberam a palavra. Se você é um crente em Cristo hoje, o motivo é esse. Você recebeu a palavra. É isso que te coloca na igreja, a palavra de Deus. Em último lugar, nós vimos a pregação exibida, nós vimos a palavra recebida, em último lugar, nós vemos a perseverança percebida. Olha o que aconteceu depois que essas 3.000 almas se converteram. A Bíblia nos fala no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, etc. O versículo 45 também nos fala, né? E vendiam suas propriedades e bens e repartiam para todos, segundo o que havia de mister. Terceiro e último lugar, no nosso devocional, nessas quase 3.000 conversões, nesse dia impactante do nascimento da igreja, nós vemos que agora essas conversões, elas são muito claras, como eu disse ontem. A pessoa que se converte, isso torna-se muito perceptível na vida da pessoa. E tantas coisas ali estão acontecendo, né? A Bíblia nos fala que eles perseveravam. A palavra perseverar quer dizer o quê, né? Eles estavam praticando, eles continuavam, eles não eram assim, Maria vai com as outras, desculpa a expressão, não era fogo de palha, também não era esse caso, não. Perseveravam em muitas coisas. A Bíblia diz na doutrina dos apóstolos, quer dizer, os apóstolos pregavam os fundamentos doutrinários da palavra do Senhor, estavam dentro da palavra. Na comunhão, eles amavam ficar em comunhão. O partir do pão, estavam sempre ali tomando a ceia junto. As orações, era um povo realmente convertido e por conta disso, eles estavam sempre orando. Tinham temor a Deus, diz a Bíblia, estavam sempre juntos, tinham tudo em comum. Claro que eles eram pessoas
com gostos e com coisas diferentes. Deus nos fez diferentes, mas a igreja era uma igreja unida, era uma igreja realmente fortalecida em união, não é verdade? E a Bíblia nos diz que essa igreja ela era tão assim realmente unida nos seus propósitos que até mesmo quando um ou outro estava passando necessidade, eles tinham a capacidade, aqueles que tinham mais condições, de vender suas propriedades e ajudar quem estava precisando. Concluo assim, ou resumo desse terceiro ponto, dizendo que realmente aquele que faz parte da igreja, isso é algo muito claro, é muito perceptivo. Ele não é um visitante de igreja, ele não é um passeador de igreja, ele não é um poço de desânimo, ele não é uma pessoa que acorda e fica em dúvida se vai na igreja ou se vai na feira. Ele não é uma pessoa que precisa ser segurado aqui no cangote e forçado a orar ou ler Bíblia. Por quê? Porque é algo muito perceptível. Deus habita nele e ele colocou sua fé em Cristo. Pergunto a você, em Atos capítulo 2, nasceu a igreja. E essa igreja tem se estabelecido, né, durante toda a sua história, então, através de décadas e décadas e centenas de anos. Eu pergunto, você faz parte da igreja? Você realmente é um crente no Senhor? Você realmente é alguém que entregou sua vida a Cristo, colocou sua fé nele e tem certeza da salvação justamente por causa dessa decisão? A sua confiança não está nas obras, nem naquilo que você pode fazer, mas está somente em Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Vou pedir para o senhor João de Freitas cantar esse cântico domingo amanhã para nós. Pergunto, em Atos 2 nós vemos quase 3.000 pessoas se convertendo. Conversões impactantes. E eu pergunto, você faz parte desta igreja que um dia nasceu lá em Atos 2, no Pentecostes? E ela existe ainda hoje? A grande igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada como o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Você faz parte da igreja? Se você não faz parte, eleve a Deus agora a sua oração, entregue a sua vida a Jesus Cristo agora, Ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por você, pelos nossos pecados. E como Pedro disse, eu repito, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você faz parte da igreja? Pense nisso. Pai, obrigado por sua palavra. Esteja tocando nos corações, salvando almas. Esta é apenas a minha oração, Senhor. Faça com que pessoas invoquem agora o nome do Senhor Jesus Cristo para a salvação das suas almas, da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você que compartilhou. Deus permitindo, amanhã às 9 horas estaremos na nossa Escola Bíblica Dominical virtual aqui. 10h30, culto infantil com a Érica e os fantoches trazendo a sua alegria. À noite, 18 horas de novo, os fantoches, culto infantil, Érica contando a história e eles alegrando um pouquinho ali, né, o ambiente, vamos dizer assim. E à noite, 19h30, culto evangelístico ao Senhor. Encerramos hoje a série de mensagens, Conversões Impactantes da Bíblia. Que bênção! Isso com certeza entrou para a história. Deus abençoe. Amém. A nossa divisa. Ora sem fé. É impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?